Nesse dia 24, um dia especial, um dia dedicado a salientar a importância da educação mundial. Falar da minha experiência com educação. Vocês sabem, eu sou professor de algumas universidades e me tornar professor veio já a partir da influência da minha mãe, né, que era professora de português, a Valeri. E também eu tive um pai que valorizava a educação, então acho que essa influência veio de casa já. Então, eu sempre gostei muito de leitura, sempre gostei muito de ciências, né? E durante o curso, decidi fazer o curso de medicina, então me formei na UPF, fiz especialização em clínica médica e reumatologia e comecei a trabalhar. Naquela época, eu não tinha muita ideia de ser professor, eu tinha demandas importantes, mais do ponto de vista de me firmar como profissional e ter também retorno financeiro, mas com o passar do tempo foi despertando essa vontade de me tornar professor. Então, num determinado momento, um pouco mais tardiamente, eu fui atrás desse meu sonho e acabei indo falar com algumas pessoas lá de Joaçaba, na UNOESC, quando o curso de medicina estava começando lá. E eles me abriram o campo para isso, para me tornar um professor. E a partir dali, então, eu comecei essa profissão de professor. Mais tarde, uma oportunidade na Universidade de Passo Fundo também, e a partir disso a necessidade de fazer mestrado, acabei fazendo mestrado em envelhecimento humano, que certamente me ajudou muito nessa formação de professor, né? Considero fundamental essa experiência para me tornar professor. Mais tarde, tive a oportunidade de passar num concurso e também me tornar professor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Uma das coisas que a profissão de professor mais me deu de retorno foi ter a possibilidade de ter sido professor da minha filha na medicina. Então, isso foi uma das alegrias maiores que eu tive como professor. Por que hoje eu me dedico a isso? Porque isso me traz alguns prazeres também, né? Basicamente 2 prazeres. O primeiro deles é a necessidade de estar me atualizando, estudando, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de estudar, às vezes estudar por estudar até. Então, sendo professor, isso é bastante estimulado. E, em segundo lugar, o contato, né? com pessoas, com alunos, com colegas que vão enriquecendo a nossa experiência, que vão nos ensinando também. A parte que eu mais gosto do ensino é a parte prática, é tentar passar para o aluno aquela vivência que eu tive já e que eu tive dificuldades, em que eu tive que estudar aquele caso específico, né? E vendo isso novamente junto com o aluno, passar essa experiência, ensinar para ele, mostrar para ele às vezes como se faz um exame de uma articulação, um exame de um músculo, né? Analisar alguns sinais que aparecem no paciente. Então isso também é a parte que eu mais gosto no ensino, né? Eu também gosto de educar meus pacientes, eu gosto de ensinar meus pacientes, eu acho fundamental o ensino ao paciente. Então a gente não só ensina alunos, né? A gente ensina pacientes. Aliás, praticamente todos os médicos também são professores dos seus pacientes. Nós temos que ensinar como é que a doença se comporta, né? Como é que o paciente deve se comportar frente à doença. Então, educar o paciente é muito importante, né, frente à sua doença. Também tem uma expectativa futura, que é que os futuros profissionais médicos, né, sejam muito melhores do que os atuais profissionais. E eu tenho essa esperança de que isso se tornará realidade. Então, esse é também uma esperança que eu tenho de que formemos profissionais melhores, cada vez melhores, para termos uma melhor medicina, um melhor atendimento aos nossos pacientes.